Olá, virtuosa, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade de querer mudar tudo ao mesmo tempo, né? Tudo de uma vez. E como isso nos prejudica, né? Nos faz sair de um extremo, que é a paralisia, que é a passividade, a estagnação, e a gente vai para um outro extremo, que é o desespero por recuperar o tempo perdido, né? E eu, sendo uma pessoa que passei por esse caminho, eu posso dizer que a ansiedade, ela nos leva para esse outro extremo, e às vezes a gente está pensando que a gente está evoluindo, quando na verdade a gente está cada vez mais se afastando para longe do Senhor, e não é isso que a gente quer, né? O nosso maior objetivo aqui, né, em autoconhecimento, em cura emocional, restauração de identidade, é a gente se conectar com Deus como nosso Pai, para que a gente viva a nossa identidade, a verdadeira, aquela que Ele projetou desde o início, quando Ele nos formou. Amém? Então, eu estou aqui como uma pessoa que já passei por esse caminho para refletir com vocês sobre esse assunto, porque eu percebo que isso é mais comum do que a gente pensa. E não é só nesse assunto de cura, não. Eu participo de um grupo de estudo bíblico, e lá nesse grupo eu tenho percebido uma movimentação muito grande essa semana a respeito disso, né? A gente chega num ponto de que a gente saiu daquele lugar de estagnação, de passividade espiritual e emocional, e aí a gente vai para esse extremo, o outro lado, que é a ansiedade desesperada por querer recuperar o tempo perdido. Então, essa sensação de atraso, de ter perdido muito tempo, é comum, e é bom que a gente reflita sobre isso para que menos pessoas possível caia nesse erro que é tão doloroso, porque depois a gente vai ter que lidar com a culpa. Porque, assim, quando a gente está saindo dessa fase bem passiva, bem de acomodação mesmo, de estar ali tanto tempo vivendo como uma vítima, que a gente, quando a gente começa a despertar, a gente começa a pensar: meu Deus, eu perdi tanto tempo da minha vida. E aí, você quer recuperar esse tempo perdido porque você olha para as pessoas e pensa: já era para mim estar igual aquela pessoa. Às vezes você olha e fala assim: eu perdi muito tempo, eu estou atrasada, eu quero recuperar. O que que eu posso fazer para recuperar o tempo perdido, para ir mais rápido? E às vezes você pode entrar por caminhos que te levem mais rápido em alguns aspectos, e você pensar que você está evoluindo, quando na verdade você está regredindo. Isso aconteceu comigo nessa ansiedade, nesse desespero por entender coisas, por conhecer coisas, por me aprofundar mais. Eu saí desesperada, sem discernimento nenhum, não esperei o Espírito Santo me conduzir nesse processo. Eu queria recuperar, porque eu tinha muito forte em mim esse sentimento de estar atrasada. Então, eu comecei a buscar de forma muito desesperada entender tudo de uma vez, mudar tudo de uma vez, e eu acabei entrando por caminhos que eu saí desse processo de purificação e santificação para um processo mais profundo de contaminação espiritual, estou dizendo. E depois, quando a gente entende isso, que a gente foi por um caminho errado, a gente estava tentando acertar, mas por não haver essa espera, porque o Espírito Santo, ele é muito sensível, ele é muito cavalheiro, ele é gentil, ele age nos detalhes.
E se a gente está acelerado, a ansiedade vai nos impedir de ouvir o direcionamento do Espírito Santo, ele vai nos impedir de ver os pequenos detalhes, que são as pistas que ele vai deixando no caminho, que vai nos conduzindo ao caminho correto. E por estar nesse desespero, eu não ouvi, eu não vi, eu não entendi, e achava que todas as portas que eu entrei, eu achei que eram de Deus para mim. E não eram. Então depois você vai ter que lidar com a culpa. Não, você não, porque você está aqui refletindo junto comigo e você não vai cometer o mesmo erro que eu. É por isso que eu estou aqui, para compartilhar que isso é natural, é comum você passar por isso. Quando você começa a se despertar, mudar a sua mentalidade, entender o seu nível de responsabilidade com a sua vida, é natural que você queira recuperar o tempo perdido, é natural que haja essa sensação de atraso, mas eu já estou te adiantando para que você não cometa o mesmo erro que eu. Então, eu passei por isso, de ter que lidar com essa culpa de, né, de falar, meu Deus, eu não ouvi o Senhor, eu não entendi os sinais, eu não consultei ao Senhor. Então, aconteceu isso comigo na minha jornada, e depois eu tive que fazer o caminho de volta. E eu tive que voltar lá do começo. Foi aí que eu entendi. Não existe atalhos. Se você está procurando atalhos para resolver as coisas, porque tem coisas que Deus vai nos entregar, mas Ele vai nos entregar no tempo certo. Coisas que eu estou vivendo hoje, eu queria ter vivido lá no primeiro ano que eu comecei a entender tudo. Eu estou vivendo hoje. Eu comecei 2021 a me aprofundar mesmo, a querer entender a mim mesma no final de 2021. Eu queria me conhecer, saber quem eu era, porque eu estava em crise, eu estava numa crise de identidade tão grande que eu olhava para trás, nada mais fazia sentido, eu não sabia mais o que ia acontecer com a minha vida. Então foi no final de 2021 que eu comecei a me aprofundar mais. Passei o ano de 2022 assim, imersa assim em saber quem eu era. E eu queria viver tudo lá. Mas eu estou vivendo hoje. Então, quando Deus me falou não lá atrás, para algumas coisas, é porque eu ainda não estava pronta. Eu tinha que passar por um processo de maturidade, né? E às vezes a gente vai por caminhos que são tentativas humanas de viver antes do tempo, de viver sem Deus aquilo que Ele tem para nós. E isso a gente paga um preço caro. A gente paga caro por isso. Porque depois, quando chegar lá na frente, aquilo que é bênção para a nossa vida vai estar um fardo extremamente pesado, porque você precisa sustentar aquilo. Deixa eu dar um exemplo. É como se uma mãe tivesse grávida e no sétimo mês, ali no sexto, no sétimo mês, ela decidisse que ela vai tirar o bebê. Por quê? Porque simplesmente ela quer ver o bebê, ela quer segurar no colo, ela quer vestir cada roupinha que ela comprou no bebê, ela simplesmente quer. Só que o bebê, ele tá pronto para nascer com 9 meses, né? Tem ali a quantidade de semanas que um bebê, né, pode nascer, que ele não vai ter problemas maiores. Agora, uma mãe que ela decide que vai tirar o seu bebê, é só um exemplo, porque não existe isso, né? Mas é que é só uma metáfora para que você entenda o que eu tô falando. Se uma mãe decide ir lá com 6 meses e tirar o seu bebê, ela vai ter que lidar com as consequências. Qualquer momento ela pode perder o seu bebê, porque ele tá tão frágil, não é o momento dele ainda nascer. Ela pode colocar a vida dele em risco. E ela pode perder ele a qualquer momento. Ele pode pegar uma infecção, uma doença, alguma coisa que ele ainda não tem estrutura para suportar. Então, ela não vai poder vir com ele para casa, vai ficar lá no hospital com certeza, porque não pode. Então, assim, são várias situações que vão implicar a decisão dela de antecipar o nascimento do bebê. O processo da nossa vida acontece do mesmo jeito. Tem coisas que Deus vai nos entregar mais para frente, mas precisa viver o processo
né? Uma mãe precisa passar os 9 meses com aquele bebezinho, cada vez crescendo, ficando mais pesadinho, até que ela possa ir para casa com seu bebezinho e viver aquele tempo ali com ele nos braços. Assim é a gente, no processo da nossa vida, ao longo da nossa vida, nós vamos viver isso também. Tem coisas que a gente pede ao Senhor, que a gente ora, e o Senhor fala não pra gente. Daqui 2, 3, 5 anos a gente vai receber aquilo, né? E isso eu posso falar por experiência própria. Hoje eu estou vivendo aquilo que eu queria viver lá no começo. E eu não tinha estrutura nenhuma, nenhuma. Hoje eu olho para trás e vejo esse caminho de treinamento. Teve momentos que eu falei, parece que eu estou indo a passos de tartaruga, né? Mas eu estou andando. Até essa semana eu coloquei uma tartaruguinha num post no Instagram por causa disso, porque essa era a sensação que eu tinha. Mas os passos lentos ainda é um sinal de avanço. A gente ainda está caminhando, mesmo que lento, está caminhando, é isso que importa. Só não pode parar, só não pode desistir, não pode voltar atrás. Mas se você vai no tempo do Senhor, sendo guiada e direcionada por Ele, você vai viver aquilo que o Senhor te prometeu. E a gente precisa conversar sobre isso para que você entenda que. E já vai trabalhando isso na sua mente. Tem coisas que você não está pronta ainda para viver. Então, é viver um processo, né? Entendendo, tem coisas que a gente vai precisar repetir, 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 até que quando venham os testes, porque em todo momento a gente está sendo testadas. Em todo momento. Você faz aí uma campanha de oração, uma imersão de cura emocional, daí a algum tempo você vai começar a reviver algumas dores, algumas situações, para saber como que você vai lidar. Se você vai agir de acordo com aquilo que você acredita. Por isso que muitas das vezes a gente volta atrás, porque na hora que vem as provações, a gente não coloca em prática aquilo que a gente aprendeu. A gente volta a se lamentar e viver como uma vítima. Deus não nos chamou para ser vítimas. Eu coloquei até no bannerzinho do canal, né? Essa é uma frase que eu estava preparando um PDF de convite para a imersão Mulheres Restauradas para Gerar Vidas. E eu coloquei ela no banner do canal, que diz assim: mulheres feridas sobrevivem, mulheres restauradas geram vidas. Por quê? Por causa disso, eu comecei a olhar e entender que quando a gente está ferida, quando a gente vive imersa nesse sofrimento, nessa dor, a gente tem uma postura de vítima porque a gente foi gerada nesse ambiente, a nossa identidade foi moldada de acordo com o nosso sofrimento, de acordo com a nossa dor. Aí a gente tem essa postura vitimista de que todo mundo está nos perseguindo e de que a gente é vítima da vida, vítima das pessoas, vítima do diabo, e Deus não nos fez com essa identidade. O Senhor nos formou e nos enviou a essa terra com uma missão. E quando a gente passa por esse processo de cura e vai amadurecendo no processo, você vai entendendo que a nossa verdadeira identidade exige de nós posicionamento, ela exige de nós deveres, mas também tem privilégios. Não é só deveres e não é só privilégios. Tem deveres e tem privilégios. E faz parte da nossa identidade entender que nós somos autorresponsáveis. Nós precisamos viver a nossa vida com mais intenção, porque daí a gente vai entendendo que a gente tem responsabilidade, a responsabilidade de trazer a restauração para o mundo. E como que eu vou explicar isso? Quando a gente está ferida emocionalmente, a gente enxerga as pessoas e a gente enxerga as situações da vida como se a gente fosse uma vítima. Eu mesmo repeti várias vezes: ai, parece que eu vim nesse mundo só para sofrer. E Deus não nos fez com esse propósito.
Nosso propósito, a partir do momento que a gente entende que nós tivemos a nossa identidade restaurada em Cristo, que no momento que nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos que assumir a nossa identidade. E a partir daí a gente começa a viver a nossa vida de forma a nos conectar com Deus e ser instrumento dele nessa terra, instrumento de restauração no mundo. Por quê? Tem até um versículo que fala sobre isso, que nós recebemos, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos o ministério da reconciliação, reconciliarmos uns com os outros e com Deus. Então, nós temos uma grande responsabilidade. E se nós temos responsabilidades, a responsabilidade de trazer restauração para o mundo, a gente não vai mais ter uma mentalidade de vítima e nem de escravidão. Por quê? Por causa que uma vítima não tem permissão para vencer, nunca. Vítima, ela é vítima para sempre. E ela sempre vai estar lá, ai, coitadinha de mim, porque todo mundo me persegue, porque o diabo quer me matar. E não é isso que Deus quer para nós. Então nós temos que correr e buscar e desejar ser curadas para que a gente comece a viver esse processo de restauração da identidade. E a mulher restaurada, ela gera vida por isso, porque ela entende que ela não é uma vítima, então ela não está aqui para viver, para passar essa vida sobrevivendo, ela está aqui para cumprir a sua missão na Terra, né? E trazer restauração para o mundo através da sua vida. Quando a gente se volta para Deus, a gente se torna um instrumento dele, a gente começa a carregar a glória de Deus dentro de nós. Mas nós precisamos nos voltar a ele, começar a viver esse intenso processo de restauração pessoal, de santificação. Amém? Então, entendam isso. É natural sentir esse sentimento de, ai meu Deus, quanto tempo eu perdi. Ai, eu estou atrasada. Mas resolva isso agradecendo a Deus, sendo grata por esse tempo de despertar. E comece a repetir para si mesmo. Os salmos são um bom exemplo de como a gente precisa abrir a nossa boca e falar, dar comandos de voz para nossa alma, né? Dar ordens a ela que se aquete, que se acalme, porque se você acredita que Deus é o seu Senhor, Ele que supre as suas necessidades. Quando você começa a ficar ansiosa e você não abre a sua boca para declarar aquilo que você acredita, você começa a alimentar esses sentimentos. Você começa a alimentar mais dessas aflições, dessas angústias internas. Quando você começa a declarar os versículos bíblicos, você declara palavras, né, que alinham a sua alma, né, se reposiciona a sua alma, né, nesse lugar de descanso em Deus, aí é aquilo que eu já expliquei, né? Quando você ouve uma pessoa falando, tem um impacto, mas quando o seu cérebro identifica a sua própria voz falando, é incrível. Se você vê uma explicação, já faz um tempo que eu vi essa explicação, então eu não vou me lembrar, não sei se eu vi no Instagram, se foi no YouTube, essa explicação de que quando o nosso ouvido capta o som da voz, ele envia sinal para o cérebro e o cérebro processa aquilo e ele começa a ativar todas as células do seu corpo para obedecer o comando de voz. Então, assim, a gente vê que os estudos comprovam aquilo que a gente lê na palavra, né? A meditação bíblica tem muito a ver com isso, tem a ver de você preencher a sua mente com a palavra de Deus. E aí, nesses momentos, a gente viu o exemplo de Jesus, quando foi tentado no deserto, como é que ele venceu o diabo? Declarando a palavra. Então,
a gente precisa entender isso, que nós precisamos abrir a nossa boca para proferir a palavra de Deus, para dar comandos à nossa própria alma nos momentos de angústia, de sofrimento. Isso vai reposicionar a nossa alma no lugar que ela tem que estar, que é um lugar de descansar no Senhor. Agora, se a gente alimenta a nossa mente, né? Se a gente alimenta os nossos pensamentos com todo tipo de coisa, menos com a palavra de Deus, aí fica difícil a gente fazer esse trabalho de cooperação com o Espírito Santo, né? E a nossa boca, ela está constantemente sendo usada como decretos, né? As nossas palavras são decretos. Às vezes elas são sentença de morte sobre nós mesmos, sobre a família, sobre os filhos, sobre o casamento. E quando a gente passa a entender, né, o poder das nossas palavras, que constantemente, quando abrimos a boca, nós estamos lançando decretos espirituais, nós começamos a ter uma vida mais intencional nos nossos pensamentos, aquilo que nós alimentamos a nossa mente, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos. Então, a gente vai começar um processo de limpeza espiritual, de descontaminação espiritual, para que a gente lance decretos, né, que vão cooperar com aquilo que Deus quer fazer. Com a sua mãe. Assim. Bebe. Então, se você já sabe disso, né, que você vai passar por essa sensação, mas não se compare. Seja grata por esse tempo de despertar. Se você está despertando agora, é porque você está pronta para viver esse processo de cura e restauração de identidade. E não permita que esse momento de despertar, que deve ser um momento maravilhoso com Deus, de conexão profunda com o Senhor, de gratidão profunda ao Senhor, que você venha se perder no desespero. Então. Não se perca naquele sentimento de pensar quanto tempo que eu perdi, meu Deus. Sim, né? Se a gente for olhar para trás e ver as pessoas, olhar, né, as pessoas que já estão vivendo, né? A gente vai se comparar, mas a única comparação que nós devemos fazer é quem nós éramos ontem e quem nós somos hoje. Nós olhar para trás e pensar: glória a Deus que o Senhor me despertou nesse tempo. Assim eu tenho tempo ainda para cuidar. Né? O pior é se nós chegássemos ao fim da nossa vida e nos deparasse com aquilo que nós estamos entendendo agora. Então, enquanto a vida há esperança, já viu esse ditado? E se nós estamos sendo despertados agora, louvado seja Deus por esse tempo. Vamos viver cada etapa desse processo com gratidão no nosso coração. E sempre que vinha aquela sensação, né, aquela sensação de atraso, aquela urgência em conhecer as coisas, entender as coisas, em mudar as coisas da noite para o dia, sempre que vier esses desesperos que te levam para lados extremos, longe do equilíbrio dado pelo Espírito Santo, reposicione a sua alma no lugar dela, no lugar de descanso no Senhor, no lugar que ela deve estar, através dos seus comandos de voz. Amém? Porque não podemos nos permitir que a gente saia do extremo da passividade para o extremo da ansiedade. Eu lembro de mim, a forma que eu orava, parece que eu orava e pensava e esperava que as respostas das minhas orações chegassem numa caixinha de presente. Aqui, Aline, tá aqui, né? O anjo chegava. Aqui, Aline, a resposta das suas orações, tá aqui. Não é assim que funciona. A maioria das nossas orações, nós devemos orar, apresentar ao Senhor, e a gente já deve agir
de acordo com aquilo que a gente crê e de acordo com aquela oração que a gente fez. E se a gente é ferida, vive em torno dessas feridas emocionais, a gente não consegue ter essa postura de autorresponsabilidade. A gente sempre ora esperando um salvador, esperando um resgate, esperando o Deus que vem fazer justiça por nós. E é uma coisa tão assim que a gente não consegue entender. Até para ler a Bíblia é complicado, porque você lê a Bíblia, parece que os seus olhos estão tampados. Você lê, mas você não entende. Hoje eu leio alguns versículos que eu já tinha lido antes, mas eu não entendia daquela forma. E hoje eu vejo e falei, gente, mas estava tudo aqui. Como que eu li isso daqui e eu não vi? Parece que tem uma cegueira, algo que tampa os nossos olhos para que a gente não consiga ver da forma correta. A gente enxerga a partir da nossa postura vitimista, daquela postura de uma pessoa que está sempre chorando, sempre se lamentando, aquela pessoa que está sempre esperando que Deus venha em socorro. E é isso que eu queria falar. Imagina, nós todos, né? Eu falo aqui para pessoas, para mulheres, né, cristãs, mulheres que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, nós estamos falando de um ambiente onde nós nos vemos como uma família de Cristo, como o corpo de Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. E aí, às vezes, a gente se comporta como se a gente estivesse esperando Deus vir se vingar do nosso irmão por causa do mal que nos fez. E aí, vamos para a analogia dos pais. Né? Eu sou mãe, tenho 3 filhos. Imagino que os meus filhos ali têm um desentendimento, e eles têm sempre, porque eles são crianças, e eles são muito diferentes, é normal. E aí, imagina que o meu filho mais velho chega querendo que eu vou castigar, que eu vou me vingar por ele, do irmãozinho dele mais novo, porque fez uma maldade para ele, fez alguma coisa que ele achou injusta. Ou vice-versa, pode ser o mais novo que está com a mesma postura. Eu, como adulta da situação, tô vendo que aquilo ali, né, é criancice pura, né? Menino faz meninice. E eu não vou tomar partido de um do outro, por quê? Porque daqui meia hora eles vão ter esquecido e vão estar brincando felizes da vida como se nada tivesse acontecido. Não vou tomar partido. Eu vou ser imparcial e vou corrigir os dois e vou mostrar aos dois o que está certo e o que está errado no comportamento deles. A mesma forma é Deus com a gente. Deus não toma partido. Não tem como eu tive um desentendimento, né? Eu tive um desentendimento com alguém e eu estou orando, esperando que Deus, né, venha se vingar daquela pessoa por mim, mas aquela pessoa também é uma filha de Deus. E ela também é amada por Deus. Deus não me ama mais a mim do que ama a ela, nem ao contrário. O Senhor nos ama de igual modo. E ele deu o seu filho para morrer por mim da mesma forma que deu para morrer por você ou por qualquer pessoa. E isso é algo que na nossa cabeça de uma pessoa ferida é difícil de entender e de enxergar. Aí você fica como se você estivesse num cabo de guerra ali. Às vezes contra o marido também tem essa postura, né? Fica ali de cabo de guerra a esposa choramingando, se lamentando aos pés do Senhor, querendo que Deus venha se vingar do marido dela. Talvez ela não se expresse dessa maneira, mas se a gente olhar, analisar, tiver condições, né, de analisar os nossos comportamentos, as nossas orações, era como se fosse isso. Hoje eu olho para trás e vejo a minha postura, as minhas orações, como se fosse quase isso. Eu não falava com essas palavras, mas os meus comportamentos davam sinais. E assim, é uma coisa sem lógica. Hoje, para mim, é sem lógica o meu comportamento de alguns anos atrás. Mas na época, eu não via isso. Então, por isso a frase: mulheres feridas sobrevivem. Ela está sempre esperando alguém para resgatar, alguém para salvar, alguém para
para se vingar, fazer justiça, né? A gente fala muito isso, fazer justiça, que na verdade, mas é um sentimento de vingança mesmo. Então, nós precisamos entender isso, refletir sobre isso e começar a alinhar a nossa vida de acordo com aquilo que nós acreditamos. Nós oramos, nós declaramos, nós profetizamos, agora vamos nos posicionar como uma mulher que tem a sua identidade restaurada em Cristo. E para isso nós vamos ter que assumir uma postura de responsabilidade. E toda vez, né, sabendo que é natural, que é comum da minha natureza humana, sair de um extremo e correr para outro, então é comum, é natural que eu saia da estagnação e queira correr para a ansiedade, querer viver tudo atropelado assim, e não é assim que funciona, né? De novo, a analogia da mãe. Se eu ficar aqui querendo apressar o meu filho, ele tem 2 anos, o meu bebê, 2 anos, e eu querer apressar tudo, que ele comece a viver coisas, e falar palavras, a correr e pular como um menino de 3, 4, 6 anos, que é a idade do meu filho do meio, eu vou só me frustrar e vou trazer peso para ele. Por quê? Porque ele não está pronto para viver uma fase, coisas que é da fase de 3 anos, 4 anos, 6 anos. Ele ainda não está pronto. Se eu exigir isso dele, eu vou estar sendo injusta com ele e vou estar trazendo peso para ele e frustração para mim. Porque ele não vai conseguir, ele não vai dar conta. E futuramente ele vai ter grandes prejuízos no seu desenvolvimento por causa disso. Nós precisamos entender isso. Para que a gente observe os nossos comportamentos e não caia nessas ciladas. Porque nós já estamos sabendo de antemão, então vamos nos preparar o nosso psicológico, né? E sempre que necessário, a gente vai dar comandos de voz para nossa alma, né? A meditação bíblica, ela é totalmente diferente da meditação secular. A meditação secular vai te levar a esvaziar a sua mente, a dominar a sua mente, né? Controlando as suas emoções, controlando os seus pensamentos, desculpa. A meditação bíblica vai falar sobre o governo do Espírito Santo, onde você vai se submeter a ele, preenchendo os seus pensamentos com a palavra de Deus. E, além de você ler, o meditar tem a ver com imaginação e tem a ver também com declarar, ditar. É como se, lembra da escola, do ditado? A professora ia falando e a gente ia escrevendo, né? Meditar. É como se eu falasse, eu vou meditar a palavra de Deus, eu vou me falar a palavra de Deus. Eu vou falar para mim mesmo, eu vou ditar para mim mesmo. E é assim, a meditação bíblica é totalmente oposta. Ela vai falar sobre preencher a nossa mente com aquilo que é agradável, com aquilo que é puro, com aquilo que é de boa fama. Então, eu vou preencher a minha mente com a palavra de Deus. E depois que eu preencho a minha mente com a palavra de Deus, eu vou falar ela para mim mesma. Eu vou abrir a minha boca e declarar essa palavra para mim mesma. Assim, ela vai sendo impregnada dentro de mim. E nisso, todas as vezes que eu sentir que eu estou saindo desse equilíbrio, que eu estou tirando o Senhor do centro e estou colocando a minha própria vontade, eu vou abrir a minha boca e declarar a palavra do Senhor, trazendo realinhamento para minha alma, trazendo reposicionamento para minha alma. Amém? E aí a gente vai dando liberdade para o Espírito Santo agir e trabalhar na nossa vida, porque hoje, atualmente, ele está impedido de fazer o papel dele. Por quê? Nós não preenchemos a nossa mente. A gente vive em função das nossas dores. E aí, quem está no centro é a nossa própria vontade, é a nossa própria dor, é o nosso próprio ego, né? E não é o Espírito Santo. E aí ele está impedido de fazer o trabalho dele.
Quando nós vamos nos alimentando da palavra do Senhor, nosso espírito vai se fortalecendo e o Espírito de Deus começa a ministrar em nós. E aí a gente vai fazendo um trabalho de cooperar com o Espírito Santo para esse alinhamento, alinhamento interno, corpo, alma e espírito, e também o alinhamento com a vontade de Deus. E quando a gente se acelera demais, quando a gente sai desse extremo da passividade e começa a viver extremamente ansiosa, né, com urgência de viver o tempo perdido, a gente sai de um lugar de não ouvir ao Senhor para um lugar de ignorar. Aí a gente continua sem ouvir, mas ignorando, porque o Senhor vai começando a nos dar pista, nos dar algumas direções, mas a gente vai simplesmente ignorando, porque a ansiedade nos impede de ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo sempre vai nos trazendo direcionamentos, mas às vezes a gente está tão ocupada, tão atarefada, tão acelerada que a gente não consegue ver. Por quê? Porque ele é gentil, ele é cavalheiro, ele é suave, é nos detalhes que ele fala, é um detalhe que identifica que é uma pista que ele está te dando, e às vezes, acelerada demais, você não vê nada disso, e acha que o Senhor nunca fala com você, mas na verdade, quando você desacelera, você vê que o Senhor, ele fala o tempo inteiro, somos nós que estamos desligadas e desconectadas demais para enxergar, para entender. Então, fuja dessa sensação de querer compensar o tempo perdido. Essa sensação também te leva a você a viver um ciclo de ansiedade, de descontrole mesmo no seu corpo. Por quê? Se você tem, como é que eu posso dizer? Tem problemas com comida, com compulsão, compras, você vai estar totalmente suscetível a cair nessas ciladas. E tem muita gente que acaba desistindo porque acha que ficou pior. Por quê? Porque quando a pessoa está nessa ansiedade muito grande, ela não consegue resistir aos gatilhos emocionais. Então, hoje, todo o tempo, você vai na internet, você vai na televisão, tem todo o tempo usando gatilhos emocionais para vender coisa que você não precisa, para alimentar consumismo em você. E quando a gente está ansiosa demais, a gente não consegue resistir, parece uma coisa. Você já viu aquela pessoa que sabe que ela está desempregada, que ela não está conseguindo sustentar ali os seus compromissos, mas aí ela vai e cai naquela cilada assim, não, vai lá e pega o cartão emprestado da sua mãe, da sua tia, da sua avó, meu Deus do céu. E a pessoa não consegue resistir, ela simplesmente vai lá e faz. Diferente de quando é um direcionamento de Deus, né? Se a pessoa tem ali uma oportunidade, que é uma promessa de Deus, algo que Deus falou, e ela sabe que ela precisa de um esforçozinho, sabe aquela palavra, igual o profeta disse, vai nos seus vizinhos, toma vasos emprestados, e ali ela foi, pediu os vasos emprestados, e era o que ela precisava para Deus mover na vida dela, e ela pagou todas as dívidas e devolveu os vasos todos que ela pegou emprestado. Então, se é um direcionamento de Deus, o Senhor respalda. Porém, se é o nosso descontrole, a gente vai se arrebentar toda. E isso, ai meu Deus, isso eu posso falar com propriedade. Meu Jesus, eu já entrei em cada roubada por causa dessa ansiedade, dessa agonia, para viver coisas para preencher esse vazio que a gente tem, dessa sensação horrível de estar atrasada. Isso se vence com gratidão e com comandos de voz para sua alma se reposicionar no lugar de descanso. Amém? Então não ceda a essa pressão interna, não ceda. Não tem como a gente saber tudo de uma vez só, não tem como a gente mudar tudo de uma vez só, então Deus vai tratando a gente em camadas. Tem coisas que a gente vai se lembrar no início, outras coisas a gente vai tratar lá no meio, outra coisa a gente vai tratar mais adiante, e o Senhor vai tratando com a gente
assim, em camadas. Aquilo que está mais superficial e depois vai se aprofundando mais. Amém? Então, tenha paciência. Só não pare, só não desiste, só não levanta da cama, senta no sofá e fala, ai, coitadinha de mim. Eu preciso ser paciente comigo mesma. Você sabe quando você está fazendo o corpo mole. Então, se atente para isso. Como eu já disse, Deus trabalha em camadas, né? Ele trabalha, ele vai trabalhando nas áreas de identidade, de mentalidade, e vai amadurecendo no caminho, vai tratando as feridas. Tem algumas feridas que elas já vêm sendo tratadas logo no início, tem outras que vai ficando mais para diante, porque a gente não está pronta para lidar com elas ainda, né? Então, como eu já disse, é um processo. Não adianta a gente querer resolver tudo ao mesmo tempo, que isso vai fazer a gente às vezes, até, como eu posso dizer, causar uma ferida maior por causa da frustração, por causa do, né, vem aquele desânimo e tudo. Então, precisa haver essa paciência, esse entendimento que há tempo para todas as coisas. Tem coisas que a gente consegue, sim, mudar, assim, mais rapidamente, né? Mas aquela transformação, aquele aprofundamento, aquela maturidade vai vindo em você se manter no processo. Por exemplo, uma pessoa que percebeu, né, que ela tinha ali aquele hábito de estar se vitimizando, colocando a culpa sempre no outro. Ela entendeu aquilo, então eu não vou fazer mais isso. Toda vez ela começa a se cuidar mais para que isso não aconteça. Mas é no dia a dia que isso vai se aprofundando, que isso vai trazendo maturidade, porque volta e meia a gente pode repetir esse padrão antigo. Por quê? Igual no meu caso, foram muitos anos. Eu comecei a me despertar para esse assunto de cura emocional, eu já estava com 30 anos. Então, eu passei um tempo ouvindo sobre isso, até que aquilo me gerasse um desejo de entender o que era, porque antes eu nem sabia o que era trauma, o que era ferida emocional, nada disso. Então, eu passei um tempo ouvindo sobre isso, para que daí eu pudesse querer me conhecer mais e saber se eu tinha algum trauma, alguma ferida emocional que precisava ser tratada em mim. Então, assim, assuma a responsabilidade sem se vitimizar. Porque o nosso objetivo é buscar no Espírito Santo o equilíbrio, tá? Porque às vezes também, como a gente tem essa tendência de extremos, às vezes a pessoa vai ter aquele entendimento, né, do processo, é um processo, mas aí ela usa como desculpa para ficar estagnada, né, por causa dessa tendência que a gente tem de sempre ir para os extremos. Então aí a pessoa fica parada, permanece parada no mesmo lugar, não está fazendo nada, não está se esforçando, com desculpa de que, é o processo. Então, a gente precisa entender que a maturidade, ela vem da gente assumir a responsabilidade pela nossa vida, pela nossa trajetória e começar a buscar essa cura, essa transformação diária e sem cair nesse lugar de culpa. Porque às vezes a gente cria muitas expectativas, né? Expectativas altíssimas, que a gente não dá conta de cumprir, e depois a gente fica se sentindo culpada porque a gente não deu conta. Então, a gente tem que eliminar essas expectativas irreais da nossa vida, para que a gente elimine a culpa. Por quê? Como eu já disse várias vezes aqui, a dúvida e a culpa é uma ferramenta poderosa que o diabo usa para poder nos paralisar, nos atormentar, trazer mais peso e nos manter cativas, aprisionadas, paralisadas no mesmo lugar. Amém? Então, eu saí hoje, peguei um vento aí misturado com pólen e a minha garganta
Tá arranhando aqui. Talvez você esteja, né, passando exatamente por isso, né, com esse problema, passando exatamente por isso, essa sensação de atraso está te atormentando, mas vença isso, minha irmã, com a gratidão. Comece a agradecer ao Senhor por esse tempo de despertamento, por Ele estar te trazendo agora. Antes, talvez você não daria conta, mas se você está tendo esse entendimento agora, é porque você está pronta para viver essa cura, né, essa libertação, essa restauração da identidade. Amém? Não deixe essa ansiedade tomar conta de você, porque por mais que você tente por sua própria força, você não vai conseguir recuperar os vários anos passados em dias ou meses. Entenda que nós estamos buscando profundidade e não superficialidade. Então, profundidade não combina com ansiedade, ok? Algumas coisas vai florescendo devagar, né? Você pode fazer uma comparação com as plantas, com as flores, né? Se você gosta de flores, você sabe que cada flor tem o seu tempo ali, né? Para florescer. E tem umas que vai mais rápido, outras mais devagar, uma mais pequenininha, outras tem que crescer mais. Então, é assim. Nós somos pessoas diferentes, nós somos únicas. E por isso nós temos tempos diferentes, Deus trata com cada uma de maneira diferente. E é um propósito de Deus que nós sejamos diferentes. Vamos nos curar para que a gente tenha tolerância umas com as outras, com as diferenças uns dos outros. O Senhor não nos fez para ser iguais. Ele nos fez com o objetivo de ser diferentes mesmo. A gente tem histórias parecidas, algumas situações, né, da nossa vida são semelhantes, mas ainda assim, nós somos muito diferentes umas das outras. Temos vivências diferentes, temos temperamentos diferentes, personalidades diferentes. E Deus formou a cada uma de nós exatamente como nós somos. O nosso trabalho, o nosso objetivo aqui é trazer esse entendimento que nós temos uma identidade projetada por Deus, nós precisamos viver de acordo com ela. Só que enquanto nós estamos feridas, enquanto as nossas dores estão no centro da nossa vida, a gente não consegue enxergar isso, a gente não consegue se posicionar. A gente pode até tentar, como eu tentei, pela minha própria força, pelo meu próprio esforço, eu tentei ir mais rápido, eu tentei superar tudo mais rápido, vencer, mas eu voltei atrás, eu tive que voltar atrás, porque são caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas no final levam à morte. Então, a cura, a libertação verdadeira, a restauração da nossa identidade está em Cristo. É Ele que nos cura, é Ele que trata, é Ele que liberta. É Ele que transforma, e a transformação que Ele faz é de dentro para fora, é verdadeira, ela é real, mas isso longe da ansiedade. Há tempo para todas as coisas, guarde isso, há tempo para todas as coisas. Se eu não me engano, está em Eclesiastes capítulo 3. Olhe lá, que você vai encontrar esses versículos. São alguns versículos falando: há tempo de abraçar, há tempo de afastar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Tem tempo para tudo. Amém? Louvado seja o Senhor, porque Ele nos despertou nesse tempo. Louvado seja Deus, que não foi antes e nem foi depois, muito tarde. Há tempo para todas as coisas. Talvez se fosse um pouco antes, a gente não daria conta, a gente não estaria pronta. O Senhor sabe de tudo
e nada foge do controle dele. Glória a Deus por isso. Gratidão é o que vai te ajudar a se manter no processo, sem cair nos extremos. Amém? Ouça profissionais, ouça pessoas, ouça líderes religiosos, ouça conselhos. Examine os bons conselhos, retenha aquilo que é bom. Mas, de tudo, preencha a sua mente, encha os seus pensamentos com a palavra de Deus. Porque é isso que vai garantir que você continue no caminho, que você seja guiada pelo caminho que é reto, o caminho estreito, mas o certo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Nos vemos na semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir. E se preparem para a imersão. Mulheres restauradas para gerar vidas. Esse é um chamado à autorresponsabilidade, né? Ao entendimento, ao despertar dessa vida de passividade, dessa vida de sobrevivência para uma vida de autorresponsabilidade, de viver segundo a identidade que Deus projetou desde o início para cada uma de nós. Amém? Pai, te louvamos por esse tempo, te glorificamos, ó Deus, por mais um dia estarmos aqui, Senhor, refletindo sobre aquilo que vai nos aproximar do Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada uma das tuas filhas que ouviu essas reflexões, que tem, Senhor Jesus, entendido o seu chamado, o seu propósito nesse tempo, que o Senhor tem preparado, Pai, para elas. Pai, continua guiando cada uma delas nos seus caminhos, Pai. Continua trabalhando, construindo nelas, Pai, a sua real e verdadeira identidade, Pai. Nós queremos viver de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E é por isso que nós estamos aqui, Pai, mais uma vez, refletindo, meditando, conversando sobre esses assuntos, para que a gente venha ter condições de examinar a nós mesmos e buscar, através do seu Espírito Santo, esse alinhamento com a sua vontade. Assim nós oramos, te agradecendo, Pai, por este tempo de despertar. Nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, nos vemos na semana que vem.